noite. No programa desta terça-feira, nossa entrevistada é Conceição Dantas, coordenadora do Centro Feminista 8 de Março. Vem falar sobre a programação da semana na Lufaria. E mais, Câmara de Natal arquiva processo de cassação da vereadora Brisa Brack. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas em todo o Oeste, Alto Oeste, você em Natal, você que nos acompanha no Vale do Açu, em todo o Rio Grande do Norte, pelo tcmplay.tv.br e em todo o mundo, pelo YouTube. Você aí que nos acompanha na Rede Mundial de Computadores, é sempre uma grande satisfação ter você aqui conosco acompanhando o nosso programa Cenário Político, que é o seu programa de política de todas as noites. Hoje a gente vai falar sobre uma programação especial organizada pelo Centro Feminista 8 de Março aqui de Mossoró, que vai acontecer na próxima semana. Por isso que o convite vem agora para você já ir se programando, entendendo o que vai acontecer para você participar. Conceição Dantas, que é a coordenadora do CF8, vai trazer todos os detalhes. Se você tem alguma dúvida, mande aqui para o nosso WhatsApp 988028941. Participe também pelo Instagram, @Cenário Político TCM. Aguardo a sua participação sobre o assunto aqui da nossa entrevista e outros assuntos do nosso programa desta terça. Semana está só começando, né? A semana no início ainda, mas já reforço que é a última semana de novembro, né? Venho repetindo isso numa expectativa que você aí também tem pelo final de 2025. A gente diz assim, não, o ano está perto de acabar, não vai acontecer muita coisa não. Na verdade, eu acho que é o contrário, é quando mais acontece as coisas, justamente é na reta final. Basta ver o que é que acontece, por exemplo, em Brasília, né? Hoje foi aí determinada a prisão do ex-presidente Bolsonaro, o cumprimento da pena, na verdade, 27 anos de prisão, e outros 6, 7, né, do núcleo golpista, né, que foram julgados aí recentemente. Então, cada um vai para o seu destino para cumprir a pena, por enquanto. Fiquemos atentos. Aí você diz assim, não, na política do Rio Grande do Norte não tem mais novidades. Tem. Hoje, por exemplo, na Câmara Municipal de Natal, ficou decidido o arquivamento do processo de cassação da vereadora Brisa Brack, do PT. A decisão foi anunciada nesta terça-feira em coletiva de imprensa, liderada pelo presidente da casa, o vereador Érico Jacome. O nosso jornalismo acompanhou de perto. Para a vereadora Brisa, o arquivamento era a única possibilidade diante das 4 decisões judiciais a seu favor e diante do fim do prazo de 90 dias. Nós mostramos ao longo desses 90 dias as ilegalidades desse processo, principalmente na reta final, o momento mais decisivo do processo, e por isso tivemos as decisões judiciais ao nosso favor e esperávamos hoje o arquivamento. Qualquer medida que não fosse o arquivamento era, mais uma vez, descumprir as decisões judiciais. Essa é a 4ª decisão relacionada ao caso da vereadora Brisa Brack. No último dia 18, a sessão que analisaria a cassação da vereadora aqui na Câmara Municipal foi suspensa pelo desembargador Cornélio Alves, que considerou irregular a intimação à vereadora por descumprir o prazo mínimo de 72 horas. O presidente da Câmara afirmou, no entanto, que logo após o anúncio do arquivamento do processo, foi comunicado que o novo pedido de cassação foi protocolado por Matheus Faustino contra a vereadora, que afirma ser vítima de perseguição política. Nós vamos aguardar, mas isso para mim só concretiza como tem sido um processo de perseguição política. Se de fato for apresentado, nós vamos encarar, vamos seguir enfrentando de cabeça erguida como temos enfrentado, mas a gente aqui reitera que tem que ter igualdade e isonomia diante de todos os processos, não só contra o nosso mandato, mas contra o de todos os vereadores. O vereador Daniel Valença, do PT, foi o único parlamentar da oposição a compor a comissão especial processante, que analisou o processo contra a Brisa. Os outros nomes eram Fúvio Saulo e Anne Lagartixa, ambos do Solidariedade. Segundo Valença, a Câmara não estava agindo de acordo com as regras. A Câmara, infelizmente, não estava agindo de acordo com as regras, de acordo com a previsão legal, e a consequência é isso tudo que aconteceu. Felizmente, que finalmente arquivaram esse processo, e a gente espera que a liderança atual da oposição não siga sendo perseguida como foi
ao longo desses últimos meses. Ainda de acordo com Jacome, a Casa Legislativa não cometeu qualquer erro na condução do caso. Seguimos todos os ritmos, acompanhamos todo o processo e o processo foi acompanhado. A gente vai seguir a orientação do Judiciário e foi feito um relatório pela Procuradoria pelo pedido do processo ser arquivado. É sobre esse pedido que a mesa diretora hoje se pronunciou e acatou. Já o procurador Gustavo Souza afirmou que não houve qualquer atrito entre a Casa e o Poder Judiciário. Como essa notificação ultrapassaria o prazo previsto no decreto, se nós realizássemos a sessão após os 90 dias, seria inócua, né? Então, por isso que foi adotado o nosso entendimento, cumprindo o que diz a jurisprudência, no sentido de que seja arquivado esse processo. Pois é, o processo foi arquivado, foi muito rápido, na verdade, eu achei que foi rápido, não só o processo, a análise toda, como também o momento ali da definição, do fechamento, tanto que a Câmara queria que a votação acontecesse num prazo de 24 horas, quando o regimento pede 72 horas. Mas aí o que foi seguido não foi o regimento, foi a lei federal, de um prazo de 90 dias e não de 120 dias. Só para a gente compreender, o prazo final para a votação estendeu estes 90 dias. E com isso, sem a votação, sem a definição do plenário, não há a cassação. Então a vereadora continua lá, já disse que vai entrar com pedido de cassação contra o Matheus Faustino. Espero que essa confusão toda aí dos vereadores um dia chegue ao fim, porque senão vai ficar assim, um atacando ao outro e ninguém sabe quando é que vai parar. Mas o fato a situação que envolveu a vereadora Brisa, né, chamou muita atenção dos vereadores, né, sobre o uso das emendas parlamentares, sobre os governistas em maior quantidade, né, sobre o pedido de cassação, mas um ponto que não aconteceu aí, na verdade eu acho que o que foi que aconteceu aí foi a proteção dos vereadores diante de uma instabilidade da casa, porque nenhuma casa parlamentar ela suporta instabilidade entre os parlamentares. Então, se isso acontecesse, ia acontecer com outro, ia acontecer com outro, iria chegar certamente em alguém ali, né? Então, por isso que talvez houve esse movimento. A gente falou sobre isso lá no Meio-Dia TCM, tá? Hoje lá, junto com o Tássio Araújo, a gente comentou um pouco mais sobre esse arquivamento do processo da Brisa, mas está todo mundo ainda de orelha em pé lá na Câmara de Natal, porque o clima realmente ainda está muito ali aquém, né, do que os vereadores gostam, né, que é de mais tranquilidade. Vamos ver se vai ficar tranquilo, né? Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa de hoje com Conceição Dantas, que é coordenadora do CF8, Centro Feminista 8 de Março, aqui de Mossoró. E na próxima semana vai acontecer uma série de atividades denominada a Semana Nalu Faria. Primeiro eu queria, Conceição, antes de trazer detalhes desta programação, para que você me dissesse aqui quem foi Nalu Faria e qual é a importância de homenagear esta figura que, só pela importância dela de ter trazido a Marcha Mundial das Mulheres para o Brasil, já é algo que realmente coloca ela ali numa figura muito simbólica. Então, quem foi Nalu e por que vocês estão realizando essa semana? Boa noite. Boa noite, Valnúbio. Boa noite, todos os telespectadores da TCM. Então, quem foi Nalu Faria? Nalu Faria foi uma militante, que nós denominamos uma militante internacionalista, que ela acreditava muito na transformação da sociedade a partir do movimento feminista, desde o local até o internacional. Então, homenagear Nalu para nós foi que trouxe a Marcha Mundial das Mulheres para o Brasil, foi uma das militantes que apostou na construção desse movimento internacional aqui no Brasil e foi quem, inclusive, impulsionou, por exemplo, a marcha acontecer aqui no Rio Grande do Norte.
Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Norte é um dos estados que tem uma marcha mais forte e Mossoró é o berço dessa fortaleza. E aí, Nalu, ela teve por várias vezes aqui em Mossoró, contribuindo conosco para organizar o Centro Feminista, para organizar grupos de base, para organizar a Marcha Mundial das Mulheres. E ela era não só uma militante, mas ela era uma teórica do movimento feminista. Então, ela deixou um legado não só de organização popular, mas também de escrita, de como se deve construir uma sociedade igualitária. Nalu era uma mulher muito libertária e muito coerente com seus conceitos e com sua vivência de transformação. Então, por que homenageá-la? Para nós é um pouco assim, ela foi parte da história do Centro Feminista. Para você ter uma ideia, desde 97, que ela, junto conosco, acompanhava a construção e o crescimento do Centro Feminista. E não é por acaso que os filhos dela, né, quando ela veio a falecer em 2023, doou todo o acervo da biblioteca pessoal dela para a biblioteca do Centro Feminista. Então, a nossa programação de 1º a 7 de dezembro, ela marca a abertura dessa biblioteca. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, vamos conferir imagens lá do plenário da Câmara de Mossoró. Hoje, uma sessão tranquila, uma sessão rápida, pequeno expediente, grande expediente, os discursos dos parlamentares, aí o vereador Osaniel Mesquita e a sessão presidida pelo Raério Cabeção, né? Aí ao lado o doutor Cubano, Marleide Cunha, no uso da palavra, ali nos apartes. Hoje foi uma sessão tranquila, né? Sem maiores polêmicas. Teve uma fala do Jailson Nogueira, ele ali no momento criticando a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Logo, Marleide Cunha rebateu também esta fala. Enfim, foi um momento ali talvez de maior tensão na Câmara de Mossoró. Mas aí o Legislativo votou apenas um requerimento, né, de pedido de explicações, justamente da oposição. O vereador Wisnes queria saber qual o prazo de colocação, como é que chama? De pavimentação de intertravado em algumas ruas aqui de Mossoró. E os vereadores, que são maioria os governistas, eles rejeitaram esse pedido de informação, né? E aí foi logo encerrada a sessão. Acho que por volta ali de quase 11 horas da manhã, a sessão chegou ao fim. Bem, nós conversamos com 2 vereadores, Osaniel Mesquita e Marleide Cunha, que falaram sobre assuntos diversos. O vereador Osaniel e Marleide falaram sobre o assunto que eu trouxe ontem aqui no cenário político, né? A questão que envolve aí os servidores de Mossoró, né? Com relação às suas progressões. O vereador Osaniel falou também sobre a união dos parlamentares em torno ali da situação que envolve o acesso à Nova Mossoró. Marleide Cunha também fala sobre os servidores. Vamos acompanhar. O município dá a entender que é um barco à deriva. O tempo todo muda de ações. Por exemplo, se manda um projeto de lei para essa casa, a gente aprova. Quando é um tempo depois, um mês depois, o município manda modificando. Nós estamos agora, nem aprovamos ainda a lei orçamentária, já foi enviado um projeto modificando a lei orçamentária anual. Projeto esse que é o próprio executivo que faz. Nós aprovamos há pouco tempo uma lei com relação aos estudantes, assistência estudantil, já veio o projeto modificando. Isso acontece constantemente, então há uma falta, óbvia falta de planejamento no município. Reformas em escolas que acontecem durante o ano letivo, prejudicando as crianças. Isso é uma preocupação. Tem aulas paralisadas agora, no final do ano letivo, que está causando prejuízo na aprendizagem de muitas crianças. A senhora também repercutiu com relação a progressões anunciadas pelo prefeito.
Olha, os servidores ficam indignados porque o prefeito faz vídeos para mostrar à população que está valorizando os servidores, quando, na verdade, é Alisson Bezerra, o prefeito, que mais prejudicou o servidor público municipal. Por exemplo, as progressões eram automáticas e o prefeito foi que acabou com essa progressão automática quando exigiu o protocolo no SEI. Agora ele está dizendo que vai ser automática, que ele é o pai, que ele é o bonzinho. Isso é uma mentira. As progressões já eram automáticas, a prefeitura atrasou as progressões dos servidores e agora nós vamos precisar entrar na justiça para poder conseguir o retroativo. Motivo de comemoração, uma vez que nós passamos vários anos aí que não tinha nada de progressão nas suas carreiras. E agora, ontem, mais de 400 funcionários vão ter esse adicional nas progressões, seja da educação, saúde, assistência social. Então isso é um fortalecimento e incentivo para o funcionário público do município de Mossoró. Um outro assunto que o senhor deu destaque foi com relação à Nova Mossoró, né? Novamente um acidente registrado com vítima fatal. O senhor pediu a união. Que união é essa para a solução desse problema? A união do qual o vereador Osanel Mesquita pede é que, em vez de ficarem aqui no plenário discutindo a prisão de fulano, porque fulano foi preso, isso, aquilo, outro, que todos os vereadores e vereadoras se unissem, todos os partidos, os vereadores que fazem parte de um partido, para que pudesse levar essa solicitação até o DENIT e tentar resolver a situação da entrada da Nova Mossoró. E veja que não está difícil. Quase toda semana nós estamos atendendo vítimas de acidente na Nova Mossoró. O Hospital Regional Tarcísio Maia foram mais de 4.200 atendimentos de 1º de janeiro a 31 de outubro, uma média de 14 acidentados por dia, dando entrada no Tarcísio Maia. Então, é um número muito grande. Isso em relação aos pacientes que foram atendidos no Hospital Regional Tarcísio Maia, fora as vítimas de óbitos no locais dos acidentes, que não estão nessa estatística, mas que cada dia cresce e aumenta esse número aqui na cidade de Mossoró. Então, o pedido do vereador Osanel Mesquita foi para que deixe os partidos, os palanques políticos de lado e tente uma união de todos os partidos, de todos os vereadores, vereadora, Prefeitura Municipal de Mossoró, Governo do Estado, Governo Federal, para que possa ser resolvida ou pelo menos solucionar aquele problema na entrada da Nova Mossoró. É um problema muito sério. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Conceição Dantas, que é coordenadora do CF8. Léo Melo, aqui, viu, meu amigo? Desenrolou. Bem, Conceição, a senhora falava no bloco anterior com relação à biblioteca, né, que vai ser apresentada com todos esses livros que foram doados, né, pelos familiares da homenageada da semana. Como é que isso aconteceu? Como é que vocês prepararam esse momento? Então, o dia 1º de dezembro é o dia de aniversário de Nalu, né? E aí nós, no período de 2003 e 23, né, quando ela faleceu, que a família, né, os 3 filhos, perguntaram se a gente queria receber a doação. Desde lá, nós estamos preparando, né, essa biblioteca. Então, nós fizemos uma reforma na biblioteca do CF8 e no dia 1º nós vamos fazer, na parte da tarde, um ato de inauguração da biblioteca, onde nós vamos abrir a semana, né, com um debate que a gente está chamando debate, que a gente tem um programa lá no CF8, que é Café com Feminismo, onde nós vamos trazer uma Tatal Godinho, que é uma companheira de luta de Nalu Faria, que durante todo o processo de construção do feminismo no Brasil, né, tanto Tatal como Nalu acreditava que o feminismo tinha condição de dar uma grande contribuição para a esquerda brasileira do ponto de vista das mulheres. Então, nós, assim como Nalu, acreditamos que é possível transformar essa sociedade
com outros conceitos, com outras formas de ver a vida e a partir do feminismo. Então, a biblioteca nós vamos fazer o ato inaugural da semana, né, no dia 1º, e no dia 2 e 3 nós vamos estar aberto para visitação. Então, nós vamos ter uma exposição lá no Centro Feminista da história de luta de Nalu Faria, né, desde o período da ditadura militar até chegado, né, 2023. E 2 e 3 nós vamos estar com um processo de visitação, onde nós estamos convidando as escolas públicas, convidando as universidades para vir visitar o Centro Feminista e visitar o acervo que a biblioteca tem hoje, que só de Nalu é mais de 700 exemplares. Então, que tem livros feministas, por exemplo, raros no Brasil e na América Latina. E aí nós estamos convidando a sociedade acadêmica para esses dias. No dia 4, né, na quarta-feira, na quinta-feira, nós vamos estar com um debate, que é um debate bastante interessante, porque assim como as ideias de Nalu, né, ela tinha umas ideias para além do seu tempo. Então, nós queremos discutir, por exemplo, uma coisa que está muito presente na atualidade, que é a inteligência artificial a serviço do povo. É possível? Então, nós queremos debater esse tipo de assunto, porque era assunto que ela trazia para o feminismo, porque para nós que construímos um feminismo, quem conhece o Centro Feminista sabe que nós discutimos a sociedade como um todo a partir do feminismo. Então, nós do Centro Feminista estamos imbricada nesse tema de forma internacional, porque a inteligência artificial, por exemplo, ela é cotidiana na nossa vida e nós queremos que ela sirva a serviço do povo e não a serviço do lucro. Então, Nalu trazia esse debate e nós queremos reforçar esse debate durante essa semana. Na sexta-feira, nós vamos estar com um debate que era o auge da importância que ela dava durante toda a sua vida, que é um feminismo internacionalista, anticapitalista e antirracista. E aí nós vamos trazer um processo, as mulheres que, junto com ela, construíram o feminismo no Brasil para debater junto conosco. Esses 2 debates públicos, ele vai acontecer lá no Esquina da Esquerda e as outras atividades serão no Centro Feminista. Então, nós queremos dar essa semana a cara como que ela era. Ela era uma feminista de esquerda que acreditava na transformação social. Então, é assim que nós queremos. Nós queremos muito que a biblioteca sirva para a sociedade acadêmica de Mossoró, onde tenha um espaço de acervo feminista capaz de subsidiar a pesquisa, de subsidiar o movimento social, de subsidiar as ideias e valores libertários que Nalu tinha. Todo mundo pode participar, quem é integrado ao movimento, pessoas que querem buscar mais informações. É possível interagir com esta programação? Toda essa programação que eu citei aqui, que ela é uma programação pública. Além dessa programação, nós vamos ter, por exemplo, uma escola de formação feminista, que essa já tem pessoas já previamente se inscreveram, então ela tem vagas limitadas, então já está completada, digamos assim, as vagas. Então, nós vamos ter na quinta, sexta e sábado uma escola de formação feminista, vão estar presentes aqui companheiras da Paraíba e de Alagoas, e na sexta e no sábado vão estar presentes pessoas de todo o Brasil, né, onde vai participar desse debate, né, que é o debate, digamos assim, que é o debate principal da nossa semana. E também vão estar no sábado, que de fato é o que nós vamos, digamos, abrir a biblioteca com a feira feminista lá em frente ao Centro Feminista, porque a gente
Até tem uma poesia de Camila Paula, né, que ela representa muito o que era Nalu. Nalu era festa, era rebeldia, era transformação, era luta. E no sábado, que é a grande, digamos assim, confraternização da semana, nós vamos estar lá em frente ao Centro Feminista, onde nós vamos estar com a Feira Feminista, nós vamos estar com show, com debates, e nós esperamos todos e todas podem sim participar. Antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, tem informação. O ex-deputado federal e ex-ministro Henrique Eduardo Alves informou já nessa segunda-feira que está em recuperação após sofrer, segundo ele, um pequeno acidente vascular cerebral, um AVC, no sábado passado. A atualização sobre seu estado de saúde foi divulgada em uma nota publicada nas redes sociais. Segundo Henrique, o episódio foi rapidamente controlado e ele apresentou boa resposta ao atendimento médico. Tive um pequeno acidente vascular cerebral e logo me recuperei, foi o que escreveu o parlamentar, ressaltando que está sendo muito bem assistido pela equipe do Hospital Rio Grande, em Natal. O ex-ministro também tranquilizou amigos, familiares e apoiadores, agradecendo pelas mensagens de solidariedade. Ele afirmou que deve receber alta ainda nesta terça-feira, após conclusão dos exames previstos no protocolo médico. Henrique encerrou a mensagem com a manifestação de fé. Minha Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo sempre no comando, foi o que escreveu Henrique Eduardo Alves aí ao lado de familiares, nesta foto que ele publicou no Instagram. E se você for ver lá, muitas mensagens de apoios, mensagens de apoio não só de eleitores, de admiradores, mas também da classe política, de jornalistas, todos lá dando uma força para o Henrique Alves, e a gente, claro, torcendo aqui por sua plena recuperação. Bem, em parceria com a Rede Petro, a Prefeitura de Mossoró realizou nesta terça-feira de manhã a reabertura do Museu do Petróleo, localizado na Estação das Artes Eliseu Ventania. Nosso jornalismo acompanhou de perto. O museu estava fechado para visitação há 10 anos. No entanto, a partir de agora, a população poderá ter acesso ao contexto de um dos mais importantes pilares econômicos da história de Mossoró, o segmento petrolífero. O museu retrata a própria história da cidade, a origem do petróleo e o processo de refinação. Hoje é um dia histórico. Nós estamos devolvendo à população de Mossoró um equipamento tão importante que conta a história do petróleo na cidade, que é tão importante para a economia. Então, reativar esse equipamento cultural, a gente devolver à sociedade um espaço educativo, um espaço cultural. É bom evidenciar que este equipamento é o único do país com essa proposta de contextualização da produção do petróleo em Mossoró e a nível de Brasil, porque nós temos uma linha do tempo que faz toda essa contextualização, especialmente a linha do tempo contextualiza a produção do petróleo no Rio Grande do Norte, e é muito fortemente vinculado à questão do turismo, não é? Porque nós temos esse equipamento sendo visitado constantemente. A importância do Museu do Petróleo também se evidencia pelo aspecto educacional, visto que apresenta potencial para o turismo pedagógico. A solenidade teve participação do prefeito Alisson Bezerra, secretários municipais e representante da Rede Petro, que junto com o município somou esforços para assegurar a reativação. E nós fizemos uma parceria aqui com a Rede Petro para reabrir o museu, inclusive aqui na Estação das Artes, que é muito simbólico para nós, para que as pessoas possam vir estar visitando aqui, principalmente no período agora do Natal, no Estação Natal, onde nós vamos ter um grande público de pessoas, milhares de pessoas se dirigindo para cá, para a cidade de Mossoró, para conhecerem o Natal, estarem aqui na Estação das Artes e vão ter a oportunidade de visitar também o Museu do Petróleo. Essa parceria, ela tornou-se exitosa a partir do momento que nós juntamos as duas demandas, né? A prefeitura tinha um equipamento e a Rede Petro, que hoje é formada por 52 empresas, e dessas 52 empresas geram 12.600 empregos diretos, né? Então foi uma oportunidade, nós temos duas ações sociais por ano e nós precisávamos externalizar essas ações sociais.
Então a prefeitura entrou com o equipamento, nós entramos com a gestão da obra. A previsão é que o museu esteja aberto de segunda a sábado. Contudo, o prefeito Alisson Bezerra destacou a possibilidade de modificar o funcionamento durante este final de ano. Já vou lançar aqui um desafio que, pelo menos aos finais de semana, nas noites principais aqui do nosso estacionamento, a gente possa reabrir também, para que a população já possa saber que está aberto, está funcionando e que possa visitar ao longo também dos dias. É uma importante iniciativa, como destacou o Diego aí na reportagem. Mossoró é o que é hoje por conta da exploração do petróleo, né? Tudo que foi basicamente construído nesta área e nesse setor da Estação das Artes veio através dos royalties, o desenvolvimento de Mossoró. E nada mais justo do que a recuperação deste museu, que conta justamente o início dessa exploração, como é que foi a evolução ao longo deste tempo. Então, realmente merecido a recuperação deste museu. E as pessoas podem visitar, viu, pessoal? Vai ficar aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 11 horas e das 2 às 5 horas da tarde. Vai lá, vê de perto, já sugere aí para as escolas, os grupos, enfim, amigos, familiares que vêm visitar Mossoró, já busca aí informações com relação a este museu. O outro museu também, o Lauro da Escócia, o Museu Histórico, também abre para visitação. Então, é importante a gente conhecer um pouco da nossa história também, tá bom? Então, são espaços recuperados. O Lauro da Escócia recebeu uma iluminação, como a gente viu aqui no Jornalismo TCM. Então, a gente está atento, né? E, de fato, algo muito importante que precisa manter sempre numa manutenção contínua, né? Para que não venha novamente a falhar e passar anos aí sem estar disponível à população. Bem, hoje, né, na abertura do Museu do Petróleo, foi ali uma programação montada para justamente fazer essa ligação com a abertura do Mossoró Oil e Gas, que acontece lá no espaço de eventos do Partage Shopping. A TCM está nesta cobertura especial. TCM Expo está transmitindo neste momento ao vivo entrevistas direto lá do estúdio da TCM. Não sei se tem imagens aí, a gente pode mostrar. Isaiana Santos está conduzindo neste momento entrevistas no nosso canal do YouTube. Então você clica lá, TCM 10 HD, que você vai acompanhar ao vivo o Mossoró Energy, Mossoró Oil e Gas Energy. Então você confere todas as entrevistas, a movimentação, as palestras, enfim. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui com o nosso cenário político de hoje. Conceição Dantas, que é coordenadora do CF8. Conceição, a programação da semana que vem é bastante extensa, tem movimento, tem festa também. A senhora mencionava a programação do sábado, que é mais festiva, mas tem movimentos também juntando todas essas mulheres, né? Isso. Então, como eu falei no bloco anterior, nós vamos ter aqui em Mossoró um seminário nacional, né, junto com a reunião da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres, onde estarão reunidos todos os estados que têm Marcha Mundial das Mulheres no Brasil. Nós estamos contabilizando 19 estados que estarão aqui a partir da sexta-feira à noite até o domingo. E no sábado nós vamos ter o que nós chamamos de a nossa programação festiva, né, onde nós vamos ter uma feira feminista. Nós já fizemos essa feira o ano atrasado, onde a gente, ali em torno do Centro Feminista, que fica ali de frente à Igreja Perpétuo Socorro, a gente faz uma feira onde as mulheres da economia solidária colocam seus produtos e nós fazemos uma série de programação, desde programação mais política, onde a gente chama nossas lideranças para dialogar com as mulheres, virão mulheres dos grupos de base que a gente trabalha, e ao mesmo tempo nós vamos ter um show, né, que nós já tivemos um show parecido com esse no 17 de outubro, que foi o encerramento da nossa ação, e agora nós vamos repetir um pouco a dose, só que nós vamos
ampliar, né, ou vamos fazer de uma nova roupagem com a participação de Daiane Nunes, de Erva, né, de Caboclo de Jurema, onde a gente vai estar festejando, né, todo esse processo que foi a semana e, ao mesmo tempo, entregando para a cidade de Mossoró, para a sociedade acadêmica, né, uma biblioteca com bastante peso, com consistência teórica, que vai ser na Lu Faria, Biblioteca Feminista. Nós temos aqui a mensagem do professor, deixa eu ver aqui a mensagem, que é o professor Jailson. Diga a Conceição Dantas que mandei um abraço para ela e para toda a família. Entrevista top. Obrigado, professor Jailson, interagindo aqui conosco. Quem também registra aqui a audiência, Niel do Sumaré. Obrigado, Niel. O Janilson também aqui conosco. Obrigado pela participação. Essa mensagem aqui do Jailson, Conceição, ele está acompanhando aqui atentamente o nosso programa. Homens também participam desta programação? Eles costumam participar, costumam estudar também o feminismo? É uma pauta só de mulheres ou tem aí também nesse quesito acadêmico homens analisando também esses textos, por exemplo? Olha, quando a gente foi discutir a semana na Lu Faria, a gente ficou debatendo sobre isso. E na Lu, na verdade, ela era um quadro da esquerda brasileira e da esquerda latino-americana. Então, por isso que nós optamos por fazer uma programação mista, porque ela é uma mulher feminista, mas ela acreditava que a transformação vinha a partir da transformação de valores conservadores, da transformação de valores de hierarquias muito conservadoras. Então, por isso que nós fizemos uma opção de fazer uma programação mista. Tanto que os debates principais são debates mistos, onde, por exemplo, no debate sobre a inteligência artificial e o feminismo e a transformação da sociedade, vai ser um homem e uma mulher. No debate da sexta-feira, que é o internacionalismo e o feminismo antirracismo, nós queremos também a participação, nós estamos ainda está pendente a confirmação de alguém da CSA, que é a Confederação Internacional do Sindicalismo. Então, vai ser uma programação mista. Então, todos os debates públicos são mistos e, lógico, que a nossa confraternização lá no Centro Feminista, todos estão convidados, que acredita em uma sociedade igual. Estamos lá para nos encontrar. Quando você fala que é uma luta de esquerda, não é uma luta de partido, não é uma luta de sigla, é uma luta ideológica. Exatamente, não é uma luta, não tem sigla, é uma luta de ideológica, exatamente. Uma luta socialista, uma luta onde a gente acredita que é possível construir uma sociedade igual. Aí, tipo assim, os partidos ou quem quiser vir, ou o indivíduo que quiser vir junto conosco, acreditando que é possível uma sociedade onde homens e mulheres sejam igual. É possível uma sociedade. Hoje, por exemplo, as mulheres negras estão em Brasília, numa grande marcha. É possível uma sociedade onde não tenha racismo. É possível uma sociedade onde a gente, de fato, construa uma sociedade onde não exista uma exploração ou a superexploração do trabalho. Então, todas as pessoas podem vir conosco, todas. Não existe sigla partidária para isso. Existe uma ideia de transformação da sociedade. Conceição Dantas, coordenadora do Centro Feminista 8 de Março, aqui de Mossoró, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso cenário político. Obrigada, Valnúbio. Eu espero, assim, qualquer dúvida sobre a programação, pode procurar o Centro Feminista 8 de Março, que fica ali em frente à Igreja Perpétuo Socorro. Nós estamos à disposição, nós estamos muito felizes com esse tesouro que Mossoró vai ter, né, que é uma grande biblioteca. Então, nós temos algumas bibliotecas aqui em Mossoró,
a do Centro Feminista, a biblioteca Nalu Faria, Biblioteca Feminista, é uma delas. Então, um grande abraço e nós esperamos todas e todos lá. Obrigado, até a próxima, Conceição, seja sempre bem-vinda. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Tá chegando aí, é isso? A nossa transmissão lá do Mossoró Energy, né? Oil e Gas. Tá, continua lá no YouTube para você, né, ter todos os detalhes. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.